Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabriel, eu sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira. Moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Antes de nós gravarmos o vídeo propriamente dito, preciso lembrar a vocês e fazer um pedido ao mesmo tempo. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, acione o sininho, tá? Deixe o seu like, o seu joinha, assista o vídeo e, por gentileza, compartilhe. Compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Só assim nós vamos conseguir levar a palavra do Senhor aos confins da terra. Meus queridos, meus amados, a palavra do Senhor aqui no livro de Eclesiastes, mais exatamente no capítulo de número 12, ele nos fala sobre o ser humano, a natureza humana. E eu quero ler um trechinho deste capítulo para vocês se situarem. Capítulo 12, a partir do verso de número 1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem as guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem. Também, quando temerem o que é alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. E ele completa no verso de número 8. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Meus amados, aqui o autor fazendo uma alusão sobre o gênero humano, sobre a natureza do ser humano. Sabemos que o ser humano, ele foi criado por Deus, tá? Mas que devido a várias coisas que aconteceram durante o trajeto desse ser humano, Salomão aqui, ele faz um lembrete para todos nós, para nós não nos esquecermos de Deus, embora sejamos criaturas feitas por suas mãos, tá? O tema desse livro é justamente a nulidade da vida à parte de Deus. A vida com Deus, ela tem um tipo de validade. Só que a rebeldia de Deus, ela tem um outro tipo de validade, ela pouco vale. Esse livro foi escrito mais ou menos cerca de 930 anos antes de Jesus Cristo. Então vamos lá, com ênfase nos versos 6 e 7, que nos diz: lembra-te do teu Criador, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o Espírito volte a Deus que o deu.
Em todas as criaturas que Deus fez, queridos, nessa terra, tá? O ser humano é incomparavelmente superior. E mais, é mais complexo de todas as criaturas que Deus colocou nessa terra. Só que por seu orgulho, tá? O ser humano, comumente, ele se esquece do seu Criador. Ele se esquece de Deus que o criou, tá? Ele é um ser criado e ele depende de Deus em tudo. Ele depende de Deus em tudo. Este assunto que nós vamos tratar hoje, nós vamos ver a natureza humana na perspectiva bíblica. Tá bom, querido? A natureza humana, a imagem de Deus. Primeiro, a Bíblia ensina claramente que Deus, mediante decisão especial. Lembra quando Deus formou tudo, Ele fez tudo o que tinha que fazer, e depois, num ato assim, como se Ele arregaçasse as mangas para um serviço especial, Ele falou o seguinte: façamos, portanto, agora o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós não viemos de nenhum boom, de nenhum criacionismo, tá? De nenhuma... Não, nós somos criados por Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, tá? Viemos sim, perdão, de um criacionismo e não de um evolucionismo. Porque dizem, tanta coisa, principalmente que o homem vem do macaco. Mas vamos supor, você já viu em algum zoológico ou em algum documentário uma câmera flagrar o momento em que o macaco deixa de ser homem o macaco deixa de ser macaco para ser homem? O macaco nasce macaco, cresce macaco, morre macaco, eu nunca vi. Mas a ciência, os estudos, os professores, todos pregam esse evolucionismo, a não ser aqueles que verdadeiramente creem na palavra de Deus, tá? Mas vamos lá. Por terem sido criados à semelhança de Deus, Adão e Eva podiam comunicar-se com Deus e ter comunhão com Ele e se espelhar no seu amor, glória e santidade, tá? Note que pelo menos 3 diferentes aspectos da imagem de Deus na raça humana, Adão e Eva tinham semelhança moral com Deus, por serem justos e santos. É claro que depois entrou o pecado. Com o pecado entrou a morte. Mas enquanto o homem e a mulher, criados por Deus, estavam dentro do Éden, vivendo, tá? A imagem e semelhança de Deus em suas vidas e vivendo segundo a palavra do Senhor Deus, eles tinham vida eterna. Isso é fato, a Bíblia nos ensina isso. Mas com o pecado, entrou o pecado no mundo e consequentemente entrou a morte. Todos sofreram, os animais sofreram, as plantas sofreram. Eu costumo sempre falar isso nos púlpitos, ou quando eu falo qualquer coisa na internet, ou na escola bíblica dominical. Veja a rosa, por exemplo. Olha que flor linda, cheirosa. A rosa, ela é símbolo de amor, ela é símbolo de tudo. E no entanto, você pega uma rosa na roseira, você para entrar no meio do rosal, você precisa ter cuidado, porque os espinhos te arrancam sangue. Mas, queridos, segundo a palavra, essas rosas não tinham espinhos. Elas eram belas, cheirosas e não eram nocivas ao ser humano. É claro que você compra um buquê de rosa hoje, no florista ou aonde quer que seja, elas vêm sem espinho. Por quê? Porque eles colhem com espinho e eles têm uma haste parecida com uma tenaz, que ela tem um furo no meio, que eles puxam aqueles espinhos e limpam aqueles galhos, mas a rosa, ela tem espinhos. Aí eu pergunto a você, por que motivo o Senhor colocaria espinhos numa rosa, uma flor tão sublime, tão bonita?
E detalhe, queridos, por ocasião da crucificação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pegaram os espinhos que estavam na beira de um caminho qualquer, fizeram uma coroa de espinhos e cravaram na cabeça de Jesus, aonde o sangue desceu. Pense bem, os espinhos que passaram a ser produzidos na natureza por obra do pecado do homem, foram os mesmos espinhos que, para livrar o homem desse pecado, cravaram na cabeça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a natureza humana, ela continua o seu caminho, ela continua sendo imagem e semelhança de Deus. Só que o homem precisa reconquistar isso nele. Então, a Bíblia nos revela que a natureza humana, criada à imagem e semelhança de Deus, ela também é trina e una. Como, pastor Heraldo? Do mesmo jeito que Deus é um Deus, mas em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim também o homem é corpo, alma e espírito. É claro que o sentido é oposto. Nós temos que começar pelo espírito, pela alma e pelo corpo, no caso de uma valorização espiritual. Então vejamos o seguinte: a intenção de Deus ao criar o homem pelo comer da árvore da vida e pela obediência à sua proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a intenção de Deus era que o homem nunca morresse. Amados, espiritualmente, mas vivesse para sempre, tá? Você pode conferir com Gênesis, capítulo de número 2, versos 16, 17, e também Gênesis, capítulo 3, versos 22 e 24. Somente depois do pecado e da morte, em consequência do pecado entrar também no mundo, tá? Como resultado da desobediência a Deus, é que passou a haver a separação da pessoa. A separação em pó, que volta à terra, e no espírito que torna a Deus. Gênesis 3:19, 35, 18, 19. Também Eclesiastes, capítulo 12, 7 e Apocalipse 6, 9. O estudo que se faz acerca dessa separação, ele é muito abrangente, tá? São coisas de escatologia, mas a separação entre o corpo por um lado e o espírito e a alma por outro é o resultado do juízo de Deus sobre toda a raça humana por causa do pecado, que esse juízo somente será removido mediante a ressurreição do último dia, tá bom? Então, o que nós temos que ver? Como está a nossa vida hoje? Como é a nossa vida hoje? O que a palavra de Deus diz? O homem entrou em pecado com Deus? Entrou em guerra espiritual com Deus? Entrou. Mas há condição desse homem reverter esse quadro de alguma forma? Há. Existe uma solução para isso. E a solução justamente é essa: em aceitar e receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. É nessa ordem. Não é o contrário. Não é receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Não. É nessa ordem. Jesus Cristo precisa se assenhorar da nossa vida para poder nos salvar. Por quê? Porque nós somos, por consequência do pecado, inimigos de Deus. Mas, pastor, inimigo de Deus, se a gente vive uma vida, eu conheço tantas pessoas que vivem uma vida maravilhosa, tem de tudo, do bom, do melhor, tem dinheiro, tem conta bancária altíssima, tem vários carros, tem um salário maravilhoso, uma esposa maravilhosa, filhos, tem tudo. Queridos, nós não estamos preocupados com o dia de hoje. A Bíblia diz que basta o seu mal a cada dia. Nós estamos preocupados, é o que ele fala aqui, o Eclesiastes fala,
Quando ele vem aqui, deixa eu voltar rapidamente, olha só, olha o que ele fala. No dia que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes e cessarem os moedores, lembra, a pessoa vai ficando velha, os moedores no caso aqui são os dentes, né? Eles pararem de existir. Mas eu boto prótese. Até quando você vai ter força na sua velhice até para mastigar? O homem nasce, cresce e ele envelhece e morre. Isso aí é o destino de todos. Com 70, com 80, 100 anos não tem problema, mas o fim é um só. Aí as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. Como também quando temerem o alto e houver espanto no caminho. Olha só, porque e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto foram um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro, e se despedaça o cântaro junto à fonte, e se quebra a roda junto ao poço. E ele remata no verso 7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus. Queridos, antes que essas coisas aconteçam, é preciso que se levante mãos cansadas para Jesus e fale: Senhor Jesus, me socorre agora, me ajuda agora a receber o Senhor como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Sabe por quê, querido? Porque aqui no verso 2, ele fala o seguinte: antes que se escureçam o sol e a lua e a luz e as estrelas, e torne a haver nuvens, no dia que isso acontecer. Olha o que ele fala no verso 1 para a gente terminar. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Isso tudo está falando do cumprimento da palavra de quando o homem nasce, ele adolesce, ele vive uma juventude, ele vive uma vida adulta, mas depois é como se ele chegasse a um marco X, vamos botar aí 50, 60, eu não sei, depende da qualidade de vida, depende da nação dele, depende de muita coisa, mas isso é todo ser humano. Ele chega a 60 e aí ele começa a regredir. Você já reparou que tem pessoas idosas que elas são cuidadas como se fossem crianças de colo? Elas não conseguem distinguir a mão direita da mão esquerda, não conseguem tomar banho sozinha, não conseguem se limpar sozinho quando fazem necessidade fisiológica, não conseguem se vestir sozinho, se limpar sozinho, se alimentar sozinho, são tratados como crianças, chegam a ponto de ter que usar fraldões. E depois que morre, a Bíblia diz que só há dois caminhos. Um leva à vida eterna e outro leva a morte eterna. É momento de nós escolhermos o que nós queremos para nós. A natureza humana, ela é impecável em sua criação. O Senhor formou o ser humano perfeitíssimo. De tudo que há nessa terra, o ser humano é a criação mais arrojada de Deus. Porém, o pecado colou esse problema no ser humano. O ser humano agora, ele parte ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. E o divisor disso tudo chama-se Jesus Cristo. Aceite a Ele, reconcilie-se com Ele, faça uma amizade com Ele, uma nova aliança, porque estamos vivendo dias difíceis nessa terra. Nós estamos vivendo momentos em que o Espírito Santo está aqui, no tempo da graça, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. E você? Pode crer?